As ideias conflitantes no espaço acadêmico, elas sequer têm um espaço garantido. E muitas das vezes esse espaço precisa ser forçado, esse espaço precisa ser conquistado a duras penas. Digo e afirmo isso com conhecimento de causa. O professor Olavo de Carvalho, em 2008, nesse mesmo artigo, afirmou o seguinte: o que fazem no espaço acadêmico não é um diálogo, é um monólogo coletivo. Quem aqui nunca participou, por exemplo, quem nunca presenciou um cartaz de um evento na universidade chamado Roda de Debate, Roda de Discussão, e ao chegar lá percebeu que todos os convidados tinham o mesmo posicionamento a respeito da questão ali a ser debatida. E aqui eu questiono todos vocês: que debate é esse onde não existe o contraditório, não existe o conflito de ideias? Falando da minha experiência pessoal como ativista político, aqui na Universidade Federal de Sergipe, há 4, 5, 6 anos atrás, esse que vos fala, professor Leonardo Lisboa, já teve que sair escoltado da Universidade Federal de Sergipe depois de um evento. Já tive que solicitar à reitoria aqui da Universidade Federal de Sergipe que enviasse seguranças patrimoniais para proteger a realização e a execução de eventos organizados por mim e por meus amigos na época, que pertencíamos a um grupo liberal aqui na Universidade Federal de Sergipe. Lembro ainda que no ano passado, tentando abrir e incentivar um diálogo a respeito das ações afirmativas aqui na Universidade Federal de Sergipe, recebi inúmeras ameaças de espancamento, de morte nas minhas redes sociais, por tão somente tentar levar o debate saudável de ideias conflitantes acerca das ações afirmativas. Evento esse que acabou, inclusive, me gerando um processo por conta justamente de algumas pessoas que não concordaram com essa minha iniciativa de um debate no espaço acadêmico. Felizmente, as últimas decisões da Justiça dos indivíduos que me processaram estão ao meu favor, mas sigamos aí no processo que certamente quando findado esse processo eu farei questão de vir aqui compartilhar com vocês. Mas para quem quiser entender o primeiro, digamos assim, a causa motriz desse processo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a palestra sobre as ações afirmativas, tendo como base um livro do cientista político conservador americano Thomas Sowell, que ele fez um estudo analítico e bem descritivo sobre a efetividade das ações afirmativas. É por conta dessa palestra, da realização desse evento no espaço acadêmico, inclusive, que eu estou sendo atualmente processado na ordem de R$30 mil. Evito dar muito detalhes sobre isso aqui, mas findado esse processo, me comprometo a vir aqui publicamente e compartilhar com vocês. E o professor continua mais adiante que o espaço acadêmico jogou ao ostracismo, atirou na lata do lixo o senso comum. E aqui vamos discutir de maneira séria e de maneira honesta, intelectualmente falando, o senso comum. O senso comum é aquele pensamento, como o próprio nome diz, é autoexplicativo, que emana da sociedade, que é resultado das experiências da vida em sociedade, em séculos e milênios de vida em sociedade, e que tende-se, na maior parte das vezes, a ser um pensamento agradável ao maior número de pessoas que compõem aquela determinada região territorial. Então, por exemplo, em nosso país, se você faz uma pesquisa, temos mais de 200 milhões de pessoas em nosso, 250, 260, se não me falha a memória do último dado do IBGE. Se você sai às ruas e pergunta qual é a sua opinião sobre os bandidos, a maior parte das pessoas, e aqui eu afirmo de maneira categórica, irá responder que não tem por que ter pena de bandido. Não que bandido bom seja bandido morto. Eu odeio essa frase. Para mim, bandido bom não existe. Para mim, bandido é bandido. Se morto ou vivo, aí é uma outra questão que eu não vou entrar aqui nesse mérito. Mas o fato é, a maior parte da população brasileira não tem simpatia para com os bandidos. Mas o que é que a academia faz parecer? Que o bandido é uma vítima da sociedade. Quando, na verdade, observando números de maneira muito factível e facilmente verificável por toda e qualquer pessoa séria que queira debruçar-se sobre essa questão, há de perceber que, coincidentemente, ao contrário do que afirmam, por exemplo, os intelectuais no espaço acadêmico, os lugares onde existem, onde ocorrem, onde acontecem os crimes, é justamente onde? Nos espaços das metrópoles, das grandes capitais, e não no interior, onde reside a maior parcela pobre da população brasileira. Então, se, como dita os intelectuais, o fato de um indivíduo optar pelo caminho da bandidagem está associado à sua falta de condições materiais, deveria ser justamente no interior, nos rincões em nosso país, que a taxa de criminalidade, de homicídio, de crimes, de assaltos, de furtos e roubos
seria maior. Todavia, a realidade justamente mostra o contrário. Então, o ambiente acadêmico ele vai contra tudo aquilo que a própria população acredita. Então, por exemplo, a população brasileira também é majoritariamente contrária ao aborto. Mas o que é que o espaço acadêmico, o que é que a universidade faz parecer que discute-se? Não, vamos discutir aqui a questão do aborto como se isso fosse uma opinião da população, como se isso fosse uma opinião do senso comum, quando na verdade não é de forma alguma. Mesma questão, por exemplo, do próprio desarmamento civil. A população brasileira, em grandíssima maioria, entende que você ter uma arma ao seu bel controle, ao seu bel prazer, para defender primeiramente a sua vida, a vida da sua família, os seus bens, e se você, por exemplo, porventura vier a cometer uma infração ou até mesmo tomar uma atitude errônea com essa arma de fogo, você deve ser punida. A população brasileira entende isso desde que o mundo é mundo, desde que a sociedade brasileira foi se construindo. Agora, o que é que a mídia e os intelectuais, mais uma vez, aquela relação promíscua, como afirma o professor Olavo de Carvalho aqui nesse seu artigo, escrito em 2008, faz parecer como se a opinião da universidade fosse a opinião dos brasileiros, quando na verdade não o é.